Estimados caçadores, meus cordiais cumprimentos. Como já foi difundido, nesse ano teremos as festividades e comemorações relativas ao Dia da Aviação de Caça, em virtude das restrições que essa pandemia vem nos impondo. Estamos atravessando tempos difíceis, mas como aviadores que somos, já passamos por tempos complicados, tempestades densas, que assim como essa nos obrigaram a espirrar dos voos de informação e mantermos o distanciamento para garantir a nossa segurança. De qualquer forma, logo logo o sol será azul e nós nos reuniremos novamente, dessa vez em formatura cerrada, e seguiremos juntos, fortes, ávidos para comemorarmos futuros dias de aviação de caça da maneira que gostamos e da maneira que merecemos. De qualquer forma, para que essa importante data não passasse em branco, os integrantes do grupo de caça prepararam algo muito especial. Inicialmente teremos alguns depoimentos, mensagens de grandes caçadores de reconhecida importância dentro da aviação de caça no cenário da Força Aérea Brasileira, e também de representante do maior de todos. Na sequência, a ópera do Danilo, encenada de uma maneira diferente, não da forma que acontecia nos anos anteriores, uma forma tradicional. E, por fim, convido a todos a assistirem duas palestras de dois pilotos da Força Aérea Brasileira, caçadores, que atualmente se encontram nos Estados Unidos, realizando missões em 2 esquadrões da Força Aérea Americana. Muito obrigado a todos, em especial aos pilotos atuais do primeiro grupo de caça, esquadrão que eu tenho um grande orgulho em estar liderando. Parabéns a todos os pilotos de caça pelo dia. Fiquem nesse canal e senta a porra. Uma missão marcante ocorreu no dia 4 de maio de 1976, lá no grupo, aí no grupo de Santa Cruz. Primeira missão de reabastecimento em voo feita por um piloto brasileiro, que no caso fui eu. Às vezes eu fico pensando se eu não deveria ter dado essa honra, esse privilégio, a um dos pilotos que participaram das missões iniciais, os pilotos que iniciaram a operação do F-5, fazendo o curso primeiro nos Estados Unidos e depois trazendo logo as primeiras quadrilhas. Mas aí eu fiquei pensando, era tanto mistério no reabastecimento em voo, que eu como comandante achei que deveria fazer o primeiro. Eu cheguei na posição de observação na ala do major americano, que então dava a instrução para nós. Ele foi o primeiro a fazer a missão para demonstrar altitude de 20 mil pés, absolutamente sem recuo, mas acontece que ele, ao plugar, ele teve tanta dificuldade para plugar, ele fez pelo menos umas 8 a 10 tentativas para plugar e receber o seu combustível. E eu na ala fiquei pensando, poxa, se ele com toda essa experiência, ele está tendo essa dificuldade toda, eu vou cair aqui em pane seca, ou então vou ter que voltar para Santa Cruz. E eu confesso que eu já tinha consumido um bocado de combustível no meu F-5 e já estava ficando preocupado. Ele saiu, e aí conta o Brigadeiro Vale, então o Barão 01, que pilotava o KC-130, ele espalhou para todo mundo que quando o major americano saiu e eu entrei, eu fiz o reabastecimento logo na primeira tentativa. Ele contava isso nas aulas que fazíamos na Escola de Comando de Estado-Maior, em outros lugares por aí, mas era uma gentileza, foi uma gentileza que durante muito tempo o Barão 01 fez com este caçador aqui, porque na verdade quando eu passei a posição, tomei a posição para plugar e reabastecer, eu também apanhei. Eu acho que levei uma meia dúzia de vezes para acabar plugando e recebendo combustível. Essa missão tinha um aspecto de novidade que todo mundo respeitava, como uma missão diferente nunca feita pela nossa aviação. Mas passados esses anos todos, tornou-se uma missão corriqueira. Tenho ouvido tantas aventuras vividas, tantas missões de ataque feitas tão longe, e a missão se tornou corriqueira. E talvez seja por isso que perdeu aquele sabor de mistério, aquele sabor de missão diferente. E pelo menos aonde eu saiba, ninguém nunca mais, desde uns tempos para cá, nunca mais se reuniu junto com o GPP para comemorar. Me lembro também de completar uma passagem lá pelos Pampas, né? Que em 1968 eu então comandava o segundão, e no final do ano eu me dispus a ir a Porto Alegre com um F-8 biplástico para rebocar uma biruta. Era a forma como nós rebocávamos via biruta para o ataque com os Gloster. Eu quis fazer essa missão porque eu sabia que estava findando o meu tempo no grupo de caça. Passei uns dias em Porto Alegre conhecendo melhor esse formidável Esquadrão Pampa,
que realmente é digno de toda a nossa admiração e respeito. Passei lá uns 15 dias puxando biruta para os gaúchos, para os pampas. E quando cheguei de volta em Santa Cruz, meu comandante do grupo era o então Tenente Coronel João Soares Nunes. Ele me chamou ao seu gabinete e disse: você vai comandar o 1º do 14. Foi assim que eu recebi a notícia de que estava sendo premiado com uma função que eu achava que era mais destinada aos gaúchos. Tinha um problema qualquer de ficar dividido aquele comando, ser distribuído apenas para o pessoal lá do Sul. E acabei fazendo 2 anos de comando, com tantas boas recordações. Foi um período tão bom que tive naquela unidade, aumentou muito mais o meu respeito, a minha admiração por tudo que se fazia lá no Sul. Mas também eu tenho um registro, e com esse registro eu vou finalizar, porque são tantas as histórias, né? Uma missão que eu consegui fazer de tiro terrestre, lá no estande de Butiá, e até hoje eu tenho a ficha assinada pelo então Tenente Saito, que era o oficial de tiro e bombardeio do esquadrão, atestando que eu fiz 100% do tiro terrestre. Uma missão que me encheu de alegria, mas que não foi computada no quadro de recordes, e nem eu permiti que fosse, porque era uma missão de treinamento, não era de qualificação. Mas a ficha está lá, 100 tiros dados no TF-33, que era a aeronave que equipava o 14, e eu fiz os 100%, mas em uma missão de treinamento, portanto não valia para o recorde. No final de 73 fui transferido para Anápolis e peguei o Mirage 0 km. Voei 3 anos de Mirage, no Jaguar 25, fiz umas 350 horas de Mirage, de F-103, e no final de 76, novamente, voltei para o grupo de caça, onde iniciei uma carreira de piloto de F-5, que durou 10 anos. E por umas mil e poucas horas de F-5 que eu completei quando comandei o grupo em 88, 89. Eu tenho alguns eventos que, se não fosse o anjo da guarda, eu tinha pulado o muro. Uma decolagem aí em Santa Cruz, na Proa Sul, noturna, de número 4, checando o líder de uma esquadrilha em formação, na curva de reunião, em cima d'água ali da Baía de Sepetiba. O líder encontrou umas nuvenzinhas aí baixas e resolveu, em vez de manter a curva de reunião subindo, ele resolveu apertar a curva, perdendo altura. E nessa, o altímetro estava em zero pés. Eu vi as águas da Baía de Sepetiba iluminadas, esverdeadas, iluminadas provavelmente pela luz de navegação da ponta da asa. O avião estava quase estolando, e na realidade eu fui parar naquela situação em função da decisão errada do líder de apertar a curva e perder a altura em cima da água. Enfim, no final do voo dele, a nava que era necessária, e ele repetia a missão e aprendeu a melhor. Outra foi um parafuso de Mirage. A 30 eu estava em combate 1 contra 1, recebendo instrução em Anápolis, do Zé Euclides, bom piloto, voava bem, baixinho, invocado, e ele deu chance e eu comecei a caminhar na direção das 6 horas dele. Mas eu apertei demais a curva, e o avião pulou para fora mesmo da curva, e entrou em parafuso do lado de fora. E eu desci 10 mil pés, fui parar 25 mil pés com o motor apagado, o motor estourou, deu stop compressor, e a 25 mil pés então eu estabilizei o avião, consegui a partida, e foi um susto interessante. Outra foi um KC-130 no meio da Amazônia, no retorno de uma viagem a São Gabriel da Cachoeira, e o KC não estava onde deveria estar, estava a 100 milhas, e nós já chegamos lá com combustível marromeno por ali, né? Eu encontrei o 6030 com zona recalada, fizemos uma aproximação frente a frente, fomos direto para pré-contato e contato. Eu e o 3 abastecemos 500 libras cada, saímos para dar lugar para o 2 e o 4 que já estavam com a luz debaixo de nível aceso. Ele foi um sufoco interessante também. Teve outro, DF5. Eu estava de barriga contando os alvos lá na Marabáia, né? Tinha contado os furos do alvo número 1, estava contando os furos do alvo número 2, quando um elemento informou que estava no ponto do início do balse, no PIB, e eu, pelo rádio, falei para ele: ok, livre, para passe em seco. Eu estou aqui na beira d'água contando os alvos. Ele não respondeu, subiu, cantou no balse, aí eu vi o F5 subindo em cima da Pombeba, e de novo, passe em seco. O stand está fechado para passe molhado, pode fazer o passe em seco. Ele não respondeu, e aí eu vi o F5
entrar no dorso e apontar para mim. Eu estava ali olhando, o Chico terminou o valse e apontado para mim, ele tentou no mergulho, e eu de novo. Aí já estava assustado. Eu tô aqui embaixo, passe em seco. E aí eu não acreditei no que eu vi. Eu vi o nariz do F-5 acender, os dois canhõezinhos, das lamprinhas, os dois canhões acendendo, atirando. Falei, porra, ele atirou. Morri. Mas não morri, porque ele atirou no alvo 1 e as 25 ameixas que ele mandou acertaram no alvo número 1 e no pé do alvo. E eu estava no alvo 2. Aí ele passou em cima de mim, aí eu soltei um monte de impropério, que os senhores conhecem. E falei, porra, tô aqui embaixo, porra, passe em seco. Aí ele ouviu, o Reis ouviu, e comandou pro 2, que já estava no mergulho para cima do alvo número 2 onde eu estava. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Leonor, filha do Nero Muca. E eu tive a honra de ser convidada pelo Tenente Coronel Leal para dizer algumas palavras sobre o meu pai. E eu queria agradecer a todos os caçadores, os antigos, os novos, a todos, por não deixarem jamais morrer a memória dos nossos, ser esquecida a memória dos nossos veteranos. Porque eles realmente merecem. Foram todos para o fronte muito jovens. Meu pai, com 35 anos, comandando um grupo que tinham entre 20, 22, 21 anos. Todos voluntários, meu pai e os pilotos. Foram super bem treinados. Foram para os Estados Unidos, para o Panamá, para treinar. O fato de o pessoal da Força Aérea, os caçadores, manterem essa memória viva, emociona a mim, a minha família e a todos nós, filhos de veteranos. Eles foram verdadeiros heróis. Então não é difícil falar sobre eles, né? Porque realmente é uma coisa assim muito forte para o nosso país. Pena que nem todo mundo saiba essa história. Tenho aqui uma carta que o meu pai escreveu para minha mãe, que até o meu amigo Ricardo Naco, que é o curador do nosso museu, organizou essas cartas. Que o meu pai escreveu para ela de Orlando no dia 20 de 1 de 44. Então ele diz assim: nós aqui somos internos. Temos aulas desde as 8 horas até as 5 horas. E o dia clareia às 8h10. Nos levantamos às 6h15. O céu está cheio de estrelas e o frio é intenso. Às vezes, baixa a 0 graus. Só temos 1 hora para almoçar. As aulas terminam só às 5 horas e saímos correndo para o banho e para o vale. Às 7 horas estamos no jantar. Temos cinema na base. Algumas vezes vamos, outras vamos direto para a cama, pois o sono é forte. Somos internos, não podemos andar fora da base depois das 10h30. O pessoal está bem comportado, todos gostam de ficar no alojamento para o papo do dia, que é engraçadíssimo devido às mancadas da turma toda. E por aí vai. E em muitas cartas ele dizia que antes de ele dizendo que não podia dizer a data, nem para o local que iriam, essa coisa. Eu tinha 12 anos de idade quando frequentava a minha casa um sargento formado pela Escola de Especialistas da Aeronáutica, e naquela época, 1943, todo mundo se formava para a guerra, né? E então eu passei a acompanhar a Segunda Guerra Mundial só por causa do Mário. Onde é que anda o Mário? Era o que eu entendia da Segunda Guerra Mundial. Mas à medida que as notícias foram chegando, eu fui entendendo do que estava acontecendo realmente no teatro de operações europeu, especialmente na Itália. E de repente, passado um tempo, alguém avisou: o Mário vai chegar da guerra. O Mário, não é o grupo de caça não. Eu, com 13 anos de idade, em agosto de 1945, estava na Avenida Rio Branco esperando a Força Expedicionária Brasileira desembarcar de um navio na Praça Mauá, onde o pessoal do solo, principalmente, estaria a bordo de um daqueles caminhões. O grupo de caça, os pilotos dos aviões, já tinham chegado e estavam nos Afonsos. Então eles fizeram o sobrevoo da Avenida Rio Branco, eu ali procurando o Mário no meio da multidão, e de repente eu vi o sargento Mário em cima de um caminhão na boleia, muito bem uniformizado, um cap branco, como se usava antigamente, uniforme caque, e eu fiquei todo feliz porque o meu amigo Mário estava chegando na guerra.
mas de repente os P-47 sobrevoaram a baixa altura Avenida Rio Branco. Foi um estrondo, foi como se estivesse passando hoje baixa altura lá um avião desses de caça moderna. Fui saber até pela leitura do livro do Sentapua, do Rui Moreira Lima, aquele famoso episódio que o Nero Moura, ao chegar lá no local do desfile, disse para todo mundo: vou puxar uma cobrinha, nós vamos fazer um rasante na Avenida Rio Branco e ninguém passa abaixo do Edifício da Noite. O Edifício da Noite era o edifício mais alto, eu acho, da cidade do Rio de Janeiro, ficava ali, ainda hoje existe, na Praça Mauá. Então, diz o Rui Moreira Lima, o Nero Moura foi o único que passou acima do Edifício da Noite, porque todo mundo passou bem abaixo dos edifícios, e eu estava ali com 13 anos para assistir e dizer que realmente foi verdade isso. Minha gente, isso daí foi onde nasceu a minha vocação. Eu, na mesma hora, empolgado com aquilo tudo, eu disse: vou ser da Força Aérea Brasileira, vou voar esse avião. E aí não só aconteceu isso, eu acabei entrando, fui pioneiro da primeira turma da Escola Preparatória de Cadetes do Ar em 1949 e entrei para a Escola de Aeronáutica, fui selecionado para o voo de caça e fui parar a Santa Cruz aí, para o grupo de caça. E foi assim, o Lafayette comandante da base, Mota Paz então era o subcomandante, e o comandante do grupo de caça naquele ano se chamava Hélio Glanges Keller. Eu não vou esquecer nunca do Keller dizendo para nós, na hora de ir para o avião e solar o Gloster, que naquela época era um avião caríssimo, moderno, a nação vai lhes entregar um equipamento de milhões. Eu me lembro de como eu tremi. Essa deve ser a sensação agora de vocês, que vão voar um Gripen. Também a nação vai entregar para vocês um super avião de tantos milhões de dólares que não cabe mais não voar esse avião com o máximo de responsabilidade e aptidão operacional. Eu tive, nesses 13 anos que eu estive em Santa Cruz, voei sempre no primeirão, à exceção de 1968, que eu voei no segundão. E durante muito tempo, quando a gente puxa aquele afinal, ou quando a gente puxa o esquadrão, o segundão, eu sempre levanto o dedo do primeirão, porque eu passei muitos anos no primeirão e só voei no segundão um ano. Foi quando eu fui comandar. E eu costumo gozar o pessoal todo para dizer que aquilo era tão anarquizado que tiveram que mandar alguém com mais experiência, com a experiência do primeirão, para botar ordem no segundão. É logicamente balela, porque o segundão sempre foi e sempre será um grande esquadrão operacional. São tantas as memórias, são tantas as recordações. Isso tudo que eu estou dizendo e mais outras aventuras que eu tive ainda me pagaram, ainda me deram uma carreira que sustentou a minha família. Isso não tem preço. Eu sempre disse que durante esses 53 anos que estive vestindo azul, 53 anos me divertindo e ainda me pagando para isso. Eu desejo a vocês todos, Léo, um feliz comando. A vocês todos que estão reunidos aí assistindo esse vídeo, que aproveitem bastante, porque os tempos passam, não voltam mais. Só fica a recordação. Anotem, porque vai valer a pena um dia contarem isso tudo para os seus filhos e para os seus netos. Bons voos para todos, bons voos e bons pousos. Aproveitem bastante. Na realidade, o que mais me marcou nesse período meu da aviação de caça foi o privilégio de ter convivido com os veteranos do grupo de caça. Quando eu cheguei no grupo, como tenente, os veteranos não iam para Santa Cruz, nenhum deles, nem Nero Moura, nem ninguém. Aí em 76, quando eu voltei de Anápolis, o tenente-coronel Batista comandava o grupo de caça. Batista depois foi brigadeiro, ele foi comandante da aeronáutica, ministro da aeronáutica, comandante da aeronáutica, e é o pai do atual comandante da aeronáutica, o Batista Júnior. Um grande lance do Batista, que tinha sido aluno, os veteranos da Itália, tinha sido aluno no tempo de P-47, eu acredito, o Gloster, né? Ele fez uma aproximação com o brigadeiro Nero Moura, tentando trazer os veteranos de volta ao convívio do grupo de caça. Isso foi em 76. O Nero Moura toda segunda-feira reunia
do apartamento dele em Copacabana, ali no posto C, de frente para a praia, os veteranos para tomar um uísque, das 6h30 às 8h30 da noite, coisa assim. Aí ficavam lá tomando cana, o uísque era do Glenmorangie, não esqueçam, e conversando sobre a guerra. E todos eles iam para lá. Às vezes, alguém de fora do Rio, que estava no Rio também, como Torres, que vivia em São Paulo, o Cox, que morava em Petrópolis. Enfim, nessas segundas-feiras, as reuniões eram muito interessantes. E o Batista e o Fleury passaram a ser convidados para participar dessa reunião e conversar com os veteranos e tudo mais. Na reunião seguinte já foram os 2 comandantes de esquadrão, que era o Potengi do 2º e o Sérgio do 1º esquadrão, e na outra, as operações, que era eu do 1º e o Souza Júnior do 2º esquadrão, também começamos a participar desses eventos. Então, como eu conheci os veteranos, como capitão, na época de 76, por aí, 77, e fiquei amigo de vários deles. E depois, como comandante do grupo, mais ainda. Então, o que eu reputo como grande fato interessante da minha passagem foi a convivência com esses caras, que eram fantásticos, todos eles. Tinha o Beira, que era um gentleman, o Rui, com aquele jeito dele, os senhores devem ter conhecido algum deles, que era o maestro das reuniões, das festas. O Assis, que era um cara fantástico, sempre risonho. Fortunato, Goulart, eram todos figuras espetaculares. Eu acho que o grande diferencial na minha passagem foi essa oportunidade de, nesse período, ter convivido com essas figuras fantásticas. E principalmente com o Nero Moura, que era um cara muito inteligente, líder inconteste deles todos. Tantos que se reuniam em torno do Nero Moura até morrer, né? Eu reputo esse convívio com os veteranos o grande ganho na minha carreira. Eu sei que foi uma missão dura, que não precisa dizer para ninguém, que todo mundo sabe, mas que eles cumpriram com todo amor e toda dedicação. E que quando a guerra acabou, que eles souberam que eles tomaram um porre sensacional, fenomenal, lá na Itália. Porque estavam vivos, a guerra tinha acabado. Quando chegaram aqui, o meu pai disse para o presidente Getúlio, missão cumprida. É que essa foto do dia da chegada dele. Ele, a minha mãe, o presidente Getúlio e o ministro Salgado Filho. Mas eu acredito, eu não sei exatamente a data, a partir de quando eles começaram a se reunir, sempre às segundas-feiras na casa do meu pai, no apartamento dele. Porque segunda-feira era o único dia que o pai não jogava golfe. Então era o dia que ele recebia todo o pessoal do grupo de caça, os veteranos. Ali eles se reuniam, depois chegavam os novos pilotos também, que estavam na caça, iam lá alguns. Os que estavam no Rio, né, que também tinham feito a guerra, se estavam no Rio, iam à reunião, enfim. Toda segunda-feira aquilo era sagrado e era a mesma coisa, o mesmo cardápio. Coca-Cola, água, uísque, queijo brie, camembert e torradas. Aquilo, rememoravam as coisas da guerra, contavam piadas, riam para valer. Então ali era aquela união. E isso perdurou até a morte do meu pai, depois foi para a casa do Brigadeiro Goulart, depois foi para o Clube da Aeronáutica. Né? Depois, e o picadinho em outubro também era feito lá. O Jesus está me chamando. Isso é muito bonito de se ver. Né? Foi mantida essa amizade, passaram horrores e ficaram a vida inteira juntos. Meu pai era uma pessoa muito rígida e fazia todo mundo andar na linha. Mas tinha um coração enorme e não era rancoroso. E gostava muito de pregar peças nos amigos, na família, sempre assim, se divertia. Ele falava contigo, com os pilotos durante a guerra, eu sei, sério, parecendo que estava dando uma bronca, e no fim, não era bem assim. Até perguntaram para ele uma vez, isso está no livro do Brigadeiro Rui Moreira Lima, por que ele dizia sempre não, quando pediam alguma coisa para ele. E ele dizia, eu digo não porque é mais fácil voltar atrás. Se eu disser sim, vai ser uma complicação eu voltar atrás. Então eu digo não, se eu pensar e achar que pode, é sim. E assim ele era pregando peças em todo mundo, te deixava às vezes com a cara no chão para depois, né, rir. E era uma figura ímpar para mim. Não porque era meu pai, porque
era um ser humano, mas nesta parte dele, da vida militar, a parte operacional dele, eu acho ele perfeito, como todos os seus comandados. E quem não andava na linha, recebia bronca. São esses valores que norteiam a todos nós. E que esses novos pilotos, que eu acho maravilhosos, que admiram a caça e que mantêm a memória deles, como eu disse anteriormente, é muito bonito. Tem esse livro, Um Voo na História, que deve ter aí nas bases, né? Ele fez um depoimento para a Fundação Getúlio Vargas na década de 80. Ali tem toda a vida dele. E eu queria agradecer essa oportunidade, essa homenagem que vocês estão prestando. E vocês são merecedores também do nosso carinho, da nossa admiração. E eu quero sempre que isso voe junto com as asas dos aviões, dos caças de vocês. Que eles estejam sempre nas asas dos caças de vocês. Muito obrigada. Prezados amigos, nobres caçadores, nós da Associação Brasileira de Pilotos de Caça sentimos-nos honrados de poder dirigir algumas palavras por ocasião da passagem de mais um 22 de abril, o nosso tão querido Dia da Aviação de Caça. Tínhamos a esperança de que este ano iríamos nos reunir novamente como nos velhos tempos, de podermos nos abraçar, nos confraternizar, todos os esquadrões reunidos no Campo Sagrado de Santa Cruz para renovarmos os nossos laços de amizade e as nossas crenças no ideal de uma aviação de caça, de uma força aérea cada vez mais forte, cada vez melhor. Tal não foi possível, mas não podemos perder a fé de que um dia isso novamente irá acontecer. Se hoje em dia as coisas são difíceis, são muito difíceis, imagine há mais de 70 anos atrás, quando os nossos veteranos tinham que descobrir os caminhos, tinham que descobrir as novas soluções em meio a muita bomba, muita flak, a dor do companheiro abatido, do companheiro morto ou prisioneiro de guerra. Não podemos perder a fé de que um dia isto novamente vai acontecer, de nós nos reunirmos em Santa Cruz, de nossos mais jovens oficiais terem a oportunidade de respirar o ar de Santa Cruz, o ar daquele hangar histórico do Zeppelin, em meio às oficinas que há mais de 70 anos atrás abrigaram os nossos P-47, os nossos veteranos recém-chegados da Itália. É preciso adentrar aquele hangar numa tarde de outono de Santa Cruz e no silêncio daquele hangar sentir o clima, sentir o ar, sentir o ambiente que se vivia em 1945, 46 e que ainda hoje permanece lá em Santa Cruz. Cada unidade tem a sua personalidade, cada unidade é boa naquilo que faz, mas acima de tudo, nós somos melhores e somos imbatíveis quando unidos em torno de uma mesma crença. Não podemos perder a confiança, não podemos perder a fé de que um dia novamente nós nos reuniremos. Confiança, fé e união. União em torno dos mesmos ideais, em torno das mesmas crenças. Isso é que fez com que nossos veteranos conseguissem superar as dificuldades e as barreiras do passado, e é isso que fará com que nós ultrapassemos as barreiras e os problemas todos que se interpuserem a nós. Honra a quem nos precedeu, glória a quem nos seguirá. Este deve ser o nosso mote a nos guiar no dia a dia. Um forte abraço a todos e um vibrante Santa Pua Brasil a todos.